Olá, povo de Deus. Eu falava em um vídeo anterior que nós passamos por um processo de decadência na educação. A gente escuta muito esse discurso, né? Precisamos de melhorar a nossa educação. O problema no Brasil é a saúde, a educação, é não sei o que, e vai uma lista de coisas. Nós sabemos que a falta disso é um grande problema, mas esse discurso é usado há decênios, né? Há muitos anos. O problema não é só a falta de infraestrutura na educação. Não é só a falta de um salário melhor, isso é óbvio, isso é claro que precisa melhorar o salário dos professores, é claro que precisa melhorar a infraestrutura dos colégios, das escolas, dos transportes, né? Do próprio lanche. Claro, tudo isso precisa ser bem melhorado. Mas a questão é, infelizmente, no Brasil em especial, mas também na Europa, em vários países também da América Latina, tem se colocado a educação como um processo de manipulação. Eu não diria nem de doutrinação, de ensinar uma doutrina contra algo. Também doutrinação, mas hoje o problema mais sério é de manipulação mesmo. Ou seja, primeiro começou querendo se doutrinar, ou seja, você pega a história e manipula. Você pega as aulas de português e inclui um pensamento comunista e esquerdista dentro da aula dos textos de português. Você pega a aula de sociologia e inclui um pensamento comunista e marxista. Você pega os piores criminosos e os homens mais insanos e mais loucos e coloca nas aulas de história, de sociologia e outros temas, né? Filosofia também, como os grandes gênios da humanidade. Esquece só o detalhe de falar que eles promoveram o genocídio de milhões de pessoas. Esquece isso, apaga e ninguém fala nada. Coloca-se essas pessoas na mídia como heróis, como o suprassumo da bondade e da verdade. E ai de quem contestar isso. E manipula-se a história da escravidão, manipula-se a história da questão dos negros, se manipula a história do Brasil, se manipula a história da Igreja Católica. Ou seja, uma fábrica de mentiras. E o pior é que isso não é algo de desinformação, é algo projetado. O governo mundial, né, a nova ordem mundial, que tem por ideia a unificação da economia mundialmente, a unificação da religião também de forma mundial, a unificação também da educação de forma mundial. Então, a Unesco, né, está envolvida nisso, né, nessa unificação mundial do ensino. E quais são as ideias que prevalecem nessa manipulação? As ideias sobre ideologia de gênero, as ideias abortistas, as ideias de contracepção, dos anticoncepcionais, as ideias da revolução sexual, onde você usa o seu corpo como quer, com animal, com objeto, com pessoa mais velha, o direito sexual das crianças, né, que é outro nome da pedofilia, né? E, infelizmente isso tem sido inculcado na cabeça das pessoas. E quem fala contra é um preconceituoso, é um ultrapassado, é um quadrado, é um reacionário, é um desentendido, é um conservador maldito. E as pessoas não estudam a fundo para ver o que está por trás de tudo isso, né? Aqui eu queria deixar a dica de um livro, Maquiavel, o Pedagogo. Maquiavel, o Pedagogo, do Pascal Bernardin. Ele vai mostrar de forma documental toda essa manipulação que existe dentro da educação de forma mundial. Uma manipulação do comportamento. Aí aqui eu repito, começou se manipulando as ideias, colocando-se contra a igreja, contra a família, contra a pessoa humana, né? Aí começa a promoção do ecologismo, que é diferente da ecologia. Já fiz um vídeo sobre isso. Uma coisa é a ecologia, uma coisa é o respeito à criação, uma coisa é o preservar a natureza, outra coisa é colocar a natureza acima do homem, é colocar um discurso de ódio, como se o homem e a natureza não fosse e a criação fossem rivais, né? Então, esses discursos de sistema, ecologismo, o oprimido, o opressor,
ninguém sabe mais do que ninguém, todo mundo é igual. É um discurso bonito, mas é um discurso fantasioso. Uma outra coisa que eu ia entrando, né, que não é mais essa doutrinação que hoje se interessa, mas se interessa a atingir o comportamento, condicionar as pessoas. Por exemplo, se fala muito de escola em tempo integral, dos liceus, esse tipo de coisa, né? Bom seria se a intenção fosse em vista da educação, mas não. A intenção, porque o liceu já, desde a Grécia Antiga já tinha esse nome, né, de liceu, né? Mas não tinha essas ideias malucas. Lá se havia um amor pela verdade, pela sabedoria, um amor mesmo por aquilo que construiu o homem, aproximar de Deus, né? Porém, hoje a ideia do liceu no geral que existe por trás, qual a ideia? É de colocar a criança em tempo integral e já desde criança tirar o direito dos pais a educarem, tirar o direito dos pais a ajudarem na formação dos filhos e começar a colocar ideias equivocadas, contrárias à família, contrárias à fé, contrárias aos valores principais, basilares, que vão formando, né, nesse processo de identificação da criança. Não sei se é essa a palavra correta, mas o que tem acontecido? A ideia é a seguinte: vamos manipular desde criança, porque quando ela for assumindo desde criança essas ideias, vai ser praticamente impossível que os pais possam contestar essas ideias que elas receberam desde criança. Ou seja, condicionar as crianças. Então, infelizmente é o que tem acontecido hoje. Por exemplo, o ano passado, o Enem tratou do tema mais sobre a questão da intolerância religiosa, né? Olha o processo de manipulação. Se quer passar que no Brasil existe, de forma gigantesca, uma intolerância religiosa. E pior que quase ninguém percebeu que isso foi uma manipulação para criar em nós um organismo de defesa e uma raiva contra a religião. Olha o processo de manipulação. Quase ninguém percebeu isso, praticamente. Que esse tema ele foi colocado para justamente colocar como intolerante quem? Os cristãos. Mas isso está explícito lá? Não. Isso é de forma manipuladora. Quando você começa a ver as pequenas revistinhas que foram propostas no Brasil sobre ideologia de gênero, era ensinando uma criança a tocar, ficar se tocando, a questão de o incentivo à masturbação, o tocar o órgão genital da outra criancinha. Ou seja, porque se a criança começa a fazer isso desde a tenra idade, desde pequenininha mesmo, ela vai achando que é normal. Ela vai perdendo o pudor, ela vai perdendo o zelo, o senso da sacralidade. Então isso tem sido empurrado de goela abaixo nas escolas. Infelizmente. Para que a gente possa, quando ouvir uma palavra, a gente já se arme contra ela. Quando ouvir a palavra Deus, já comece a culpar a Deus por tudo. Quando ouvir a palavra família, já comece a achar que família é todo tipo de juntamento de pessoas. Homem com homem, mulher com mulher, um homem 3 mulheres, um homem 8 mulheres, a poligamia e por aí vai. Uma criança e um idoso, e ela tem um direito sexual e tal. A pedofilia ela é muito promovida em vários países. E no Brasil já tem deputados querendo aprovar há tempos, né, a pedofilia. E nós podemos até nos escandalizar agora. Porém, com outras coisas, nós nos escandalizávamos antes. E agora se tornou comum. Se tornou normal. A gente pode pensar, né? Osés, é isso mesmo que está a educação no Brasil? Sim. Infelizmente, há décadas, né? E com a ascensão do petismo no poder, isso piorou demais, demais. E no Brasil, infelizmente, não há uma direita para valer mesmo, né? Por exemplo, o PSDB.
É esquerdista também, só tem o nome de direita, mas eles só se revezam no poder. PT, PSDB, PMDB, né? Esses grupos. Mas são todos pensamentos esquerdistas. Fernando Henrique Cardoso foi um dos grandes promotores do Lula, né? E isso ninguém sabe, isso ninguém comenta. A mídia coloca os dois como inimigos. Então, infelizmente, hoje, a escola é colocada como um local de onde você é formado para ganhar um diploma, ganhar dinheiro e assumir uma profissão. Não um compromisso com o amor, não um compromisso com a verdade, não um compromisso com o outro, com o bem do outro, mas é uma educação treinada para uma socialização. Que socialização é essa? Apenas estar perto. Né? Não existe quem me ensina, nem existe o aluno e o professor. É só alguém que compartilha, um sabe uma coisa, um sabe outra. É o método Paulo Freire, né? a pedagogia do oprimido. Né? E, infelizmente, isso tem dado para o Brasil os índices mais baixos de educação. Esse método freiriano, né? Infelizmente, o amor mesmo ao estudo, o amor à verdade, não é um intelectualismo, não é ser um CDFzinho barato, fresco, não. É o amor à verdade, é ir a fundo atrás das coisas. Né? Por que eu creio nisso? Hoje se fala muito contra a igreja a Inquisição. Quando você vai falar sobre isso, pergunta se a pessoa leu um livro sobre Inquisição. Nunca leu. Leu uma página, duas, ouviu 2 vídeos na internet, pesquisou no Google um pouquinho e acha que sabe falar sobre Inquisição. Pergunta sobre ideologia de gênero, sobre preconceito. A pessoa nunca leu a fundo sobre o assunto, não sabe nem o que é isso e vai querer dar palpite. Pergunta sobre o que era o regime militar. A pessoa tem um bocado de ideias malucas, acha que sabe tudo, ouviu uma frasezinha ou outra e sai repetindo igual um papagaio. E um papagaio não inteligente, mas nunca estudou a fundo o assunto. A superficialidade é o problema que nós vivemos hoje. A gente sabe as coisas só de forma rasa, não aprofunda nada e sai falando um monte de besteira, frases de efeito, frases soltas. Isso é preciso mudar. E, de fato, a educação ela é capaz de mudar a nação, sim, mas uma verdadeira educação. Não é uma educação ateísta, militante, esquerdista, comunista. Não uma espiritualidade vazia, seca. Não uma espiritualidade rasa. Mas um amor verdadeiro a Cristo, a sua igreja, o amor aos estudos, de forma profunda. A gente vai conseguir mudar alguma coisa. Cristo vai mudar em nós e por nós também. Não é ser revolucionário. É ser, no mínimo, alguém que ama a sabedoria, se aproxima dela e deixa essa sabedoria transformá-lo. Amém.